Jonas 2. Meus irmãos, quantas vezes vocês já passaram por situações, quantas vezes vocês já passaram por problemas, por uma situação que de tão difícil fez com que você revisse os seus conceitos e mudasse atitudes, mudasse o seu jeito de ser na sua vida? Eu desde pequeno ouvia um ditado alimentar, né, que dizia que aquilo que não mata, engorda, né? Aquilo que não mata vai servir para a gente de alguma forma, vai fazer com que nós engordemos. E de uma maneira metafórica isso se aplica aqui, nesse capítulo que nós vamos ler de Jonas, né? Isso se aplica também a esse sentido. Aquilo que não mata serve para edificação, serve para crescimento, serve para engordar espiritualmente. A verdade, meus irmãos, é que nós somos submetidos a tribulações, perdas e tantos outros intempéries aí na vida, justamente para que aprendamos a dar valor a alguma coisa, a sermos mais responsáveis, a aprendermos alguma lição, a crescermos na vida. Isso acontece de uma maneira geral, mas especificamente com o crente, com o cristão, isso acontece dentro daquilo que nós chamamos de processo de santificação. Isso nos acontece para que nós venhamos a crescer não somente como pessoas, mas acima de tudo como crentes. A palavra de Deus nos diz, lá em 1 Coríntios 11, Hebreus capítulo 12, tantos e tantos e tantos outros textos, que Deus nos faz passar por essas coisas, por esses problemas, justamente para que nós cresçamos, para que nós abandonemos maus hábitos, abandonemos o pecado, para que nós nos apeguemos à obediência, para que nós entendamos que esse aqui não é o nosso lugar, mas que nós não fomos feitos para esse lugar, fomos feitos para o Senhor. Então nós somos, meus irmãos, punidos para que, mesmo na marra, nós nos tornemos mais santos, nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. É o Senhor nos dando, de acordo com a sua vontade, dando cabo ao seu propósito de nos aperfeiçoar e de nos fazer mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Então, é o Senhor ele dando cabo aí ao seu plano de nos fazer mais parecidos com o Senhor Jesus. Até mesmo, meus irmãos, a gente observa na palavra de Deus a grande expansão missionária, a grande expansão do Evangelho que houve ali na igreja primitiva, ela aconteceu justamente depois de uma perseguição que a igreja sofreu. Uma perseguição que a igreja de Jerusalém estava ali passando e que levou à morte o diácono Estevão, e fez com que os crentes fossem dispersos ali, e que a palavra nos diz por onde eles iam pregando o Evangelho. Então o Evangelho só chegou aos gentios depois que os cristãos de Jerusalém passassem ali por uma perseguição, perdessem um dos seus diáconos, e assim a palavra de Deus foi avançando por onde aqueles irmãos fugiam. Eu podia citar aqui vários exemplos dentro da palavra do Senhor, meus irmãos, porque essa doutrina que a gente vê por toda a Bíblia, na doutrina que nós conhecemos como doutrina da providência, onde Deus tem tudo bem arquitetado, tudo bem traçado e nada foge do seu controle, tudo coopera para que a vontade de Deus se cumpra, tudo acontece conforme a sua vontade, de acordo com o seu controle, e vai sempre culminar para que o que Deus quer aconteça. Isaías capítulo 46, versículo 10 nos diz isso. O Senhor ele vai dar cabo de todo o seu plano e toda a sua vontade vai acontecer, ela vai ser cumprida. A gente vê também Jó, né, capítulo 42, a palavra diz: nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Então, ele tem tudo arquitetado. Nada acontece por acaso, nada é um acidente. Todas as coisas estão sob o controle, o domínio de Deus, estão sob o plano de Deus. Mas, meus irmãos, vocês podem agora estar se perguntando: o que é que isso tem a ver com Jonas, capítulo 2? O que é que isso tem a ver com esse texto que nós vamos meditar nessa noite? E eu digo para vocês que tem tudo a ver, tem tudo conectado. Esse momento de aflição que você está passando aqui agora, ouvindo sobre essa doutrina que é tão complexa aí, essa doutrina que ela é tão avançada, esse período que você está passando aí de aflição, ele vai servir, ele vai contribuir para que você compreenda esse capítulo que nós vamos ler aqui nessa noite. Esse capítulo que nos fala acerca da providência de Deus na vida do profeta. Isso que nós ouvimos aqui vai contribuir justamente para aquilo que Deus quer tratar com você.
o que Deus tem a dizer a você nessa noite. E é o que Deus está fazendo com a sua vida nessa noite. Eu creio que você irá compreender de acordo com esse texto que nós vamos meditar. E a palavra do Senhor nos diz aqui, meus irmãos, em Jonas capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Agora sim, feche os olhos, baixe sua fronte. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, por este culto. Te louvamos, Pai, porque sabemos que todas as coisas estão sob o teu controle. E, meu Deus, nós queremos continuar a cultuar a Ti agora, Senhor, com corações reverentes, meu Deus, a Tua palavra. Que, Senhor, não somente seja ouvida aqui a Tua voz nessa noite, que possamos, meu Deus, aprender da Tua Escritura, sermos moldados, Senhor, por meio dela, e que saiamos daqui transformados, meu Deus, não como entramos, mas transformados pelo poder que há somente na Tua palavra. É o que nós oramos a Ti, Senhor, agradecidos no nome de Jesus. Então, esse capítulo, meus irmãos, do livro de Jonas, ele retrata aquilo que acontece depois do chamado de Deus, depois da fuga do profeta e do castigo do Senhor pela desobediência de Jonas, onde nós vemos a misericórdia, a soberania e a graça de Deus ali sendo manifestadas a Jonas e também a nós. Após ser jogado no mar, Jonas ele é engolido por um grande peixe e ele passa 3 dias e 3 noites no ventre desse grande peixe. E no capítulo 2, nós vemos o que acontece desde que ele caiu no mar até quando ele foi resgatado pela criatura marinha, certo? Então o capítulo 2 ele mostra o ínterim de quando Jonas caiu no mar e foi resgatado por aquele peixe, por aquela baleia. Nós não sabemos exatamente o que ele é. A palavra no hebraico serve tanto para uma baleia quanto para um grande peixe, uma grande criatura marinha. Então não dá para saber que animal foi que engoliu Jonas ali, mas aconteceu. No capítulo 2, meus irmãos, nós vemos justamente essa verdade da palavra de Deus, como a gente já adiantou na semana passada. O grande peixe, ele não foi um castigo para o profeta Fujão. Ele não foi um castigo ali para Jonas, muito pelo contrário. O peixe foi um livramento gracioso do Senhor. Foi providência divina, foi cuidado de Deus na vida ali do profeta. Porque Jonas, ele ia morrer no fundo do mar se Deus não interviesse e salvasse aquele teimoso. Se Deus não mandasse aquele peixe, Jonas ia morrer afogado, sufocado debaixo d'água. E a gente vê isso em todo o capítulo 2. Toda essa situação, meus irmãos, que começou com a tempestade, que quase destruiu o navio onde ele estava, era tão somente aquilo que eu disse para vocês, providência divina. Porque era Deus quebrantando o profeta, quebrando o profeta, para que ele entendesse que era tolice a sua atitude e para que ele obedecesse ao Senhor. Deus colocou na vida de Jonas uma situação difícil, de provação, de desespero e de angústia, para que ele pudesse ser santificado. E Deus, como sempre, consegue tudo o que quer, e prova disso é justamente a existência desse capítulo 2. Deus ele fez aquilo com Jonas, para que Jonas entendesse que deveria obedecer a Deus, que a vontade de Deus deveria prevalecer, e Deus, como consegue tudo o que quer, ele prova isso por meio da existência desse capítulo. Jonas entendeu.
Nele nós vemos, meus irmãos, que Jonas orou ao Senhor, dos versículos de 1 a 9, de dentro do grande peixe, e Deus responde a sua oração no versículo 10. E essa oração, ela é registrada por ele justamente como um salmo de ação de graças. Ele registra essa oração no seu livro como um salmo de ação de graças, porque tem a mesma estrutura de um salmo de ação de graças, como 66, Salmo 18, 20, 30, 31, 34, 42, na verdade 92, 103, 108, 116 e 118. Então tem a mesma estrutura de um salmo de ação de graças, onde ele começa reconhecendo o seu pecado, clamando pelo auxílio do Senhor, recebe esse auxílio de Deus e então tem uma mudança de atitude. Então é a mesma estrutura que nós vemos num salmo de ação de graças, está aqui em Jonas capítulo 2. Nessa oração tão terrível, meus irmãos, nesse momento aqui tão terrível de aflição que ele passava, nós vemos Jonas ser tratado por Deus e realizando o propósito do Senhor. Nós vemos Jonas sendo punido pelo Senhor e se realinhando aquilo que Deus tinha para a vida dele, voltando para o centro da vontade de Deus. Jonas esperava morrer no fundo do mar. Ele estava imaginando que isso ia acontecer com ele. Mas quando ele se viu dentro do grande peixe, ele viu que Deus não somente queria que Jonas vivesse, como que Jonas comunicasse vida aos ninivitas. E o que nós aprendemos, meus irmãos, aqui nessa noite, é que por meio do desespero, o coração do profeta começa a ser alinhado ao do Senhor. Por meio da angústia, o coração do profeta começa a ser realinhado ao de Deus. E a grande ideia, aquilo que eu quero que fique no seu coração nessa noite, desse texto para nós, é que um coração quebrantado se dispõe à vontade e à obra de Deus. Um coração quebrantado se dispõe à vontade e à obra de Deus. O que Deus quer, meus irmãos, que nós compreendamos nessa noite, é que tudo que nós passamos tem um único propósito de nos levar para o centro da sua vontade. Tudo que nos acontece de ruim nessa vida tem o objetivo de nos levar ao centro da vontade de Deus. É o que nós vemos na oração do profeta, em que nós temos aqui três coisas a destacar nessa noite. E a primeira delas, meus irmãos, é justamente contrição e arrependimento. A oração do profeta nos mostra que houve ali com Jonas contrição e arrependimento. A gente vê isso dos versículos 1 ao versículo 6, parte A. Se há uma coisa que a gente percebe de cara aqui, meus irmãos, é como o desespero e a angústia nos levam em direção a Deus. Como dificuldades e tribulações nos levam direto, correndo em direção ao Senhor. Se com os réprobos, se com aqueles que não são salvos, que não são crentes, momentos ruins fazem com que eles blasfemem, com o crente, esses momentos ruins só nos levam à humildade e à mansidão. Só nos levam ao joelho, só nos levam à presença de Deus. Foi por esse motivo que o Dr. Shedd, ele disse que se você quer prosperidade na sua vida, você deve pedir a Deus um câncer. E isso parece ser assustador, né, de quem ouve da primeira vez. Mas aí ele completa. Ele diz que prosperidade é andar na presença de Deus. E se Deus der um câncer a você, você vai orar mais, você vai buscar mais a presença dele, você vai depender mais dele, e assim você vai ser próspero. Porque você vai gozar da presença do Senhor, pode ser curado, ou você pode gozar da presença do Senhor e morrer. E aí você vai estar no céu. E no céu as ruas são de ouro. Prosperidade do início ao fim. Então, era isso que o Dr. Shedd afirmava. É uma verdade que nós vemos aqui, meus irmãos. São as dificuldades que nos levam aos tesouros da oração e da dependência de Deus. São as dificuldades que nos fazem ver o que de fato é importante nas nossas vidas. Jonas, que até então não tinha orado, agora do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Versículo 1 do capítulo 2 diz, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus. Ele não orou quando ele desceu a Jope, ele não orou quando ele comprou uma passagem para fugir para Tarsis, ele não orou quando ele tentou fugir ali, quando ele tentou fugir de Nínive, na verdade, ou quando ele se escondeu quando houve uma tempestade. Ele não orou quando os marinheiros pagãos estavam orando ali. E quando ele foi atirado ao mar, e ainda que ele tenha clamado ali no fundo do mar,
ele só orou dentro do grande peixe. Só foi dentro do grande peixe que Jonas resolveu orar, que ele resolveu de fato falar com o Senhor. No fundo do mar a gente vê ele dizendo que ele clamou por socorro, mas oração no sentido de falar com Deus, de ter um relacionamento com Deus, ele só resolveu fazer no ventre do grande peixe. Dentro do peixe, meus irmãos, Jonas reconheceu que Deus, ao trazer ali um livramento tão necessário para a vida dele, estava manobrando todas as circunstâncias. Estava fazendo com que tudo acontecesse conforme a sua vontade. E aí então ele ora. Ele ora, começando a sua oração, citando o Salmo 120, versículo 1. Diz: a minha angústia, clamei ao Senhor e ele ouviu a minha voz. É como se ele estivesse reconhecendo que aquele salmo é verdadeiro. Como se ele estivesse reconhecendo que aquilo que a palavra de Deus funciona, o que a Bíblia diz, funciona de verdade. Porque ele estava vendo agora aquilo aplicado na sua vida. Ele clamou por socorro e Deus então o respondeu. Deus responde, meus amados, o clamor do seu povo. Deus ouve o clamor do seu povo. Ele ouve as suas orações. Ele ouve aqueles que são seus. O que Jonas, meus irmãos, passou aqui, justamente o levou a entender essa verdade. Porque Deus usa situações adversas justamente para nos disciplinar e para nos atrair à sua vontade, para nos atrair à sua presença. E Jonas, aquilo que ele passou, levou ele à contrição, levou Jonas para a oração, levou Jonas para o joelho. E da mesma forma, meus irmãos, nós somos empurrados pelas circunstâncias, empurrados pelos problemas, empurrados pelas adversidades até o trono do Eterno, até o trono da presença do Senhor. Porque se tudo estivesse bem com as nossas vidas, meus irmãos, nós não nos lembraríamos de Deus. Então Deus coloca situações em nossas vidas para que nós lembremos que somos dependentes dele, que nós não somos independentes, mas que estamos sempre à disposição do Senhor. A grande questão é que, como Jonas, meus irmãos, nós só recorremos à oração, nós só vamos até a oração quando a gente passa por emergências, quando a gente passa por situações que fogem ao nosso controle, quando que, na verdade, nós deveríamos aprender e precisamos aprender que a oração deve ser um recurso diário e não extraordinário. A oração deve ser algo corriqueiro na nossa vida e não algo que aconteça somente quando a gente está prestes a morrer. Nós precisamos aprender essa verdade. Jonas clamou, meus irmãos, quando ele estava afundando no mar e ele orou dentro do grande peixe, mas você nem eu precisamos esperar chegar até o abismo para enfim falarmos com o Senhor. Nós não precisamos chegar até o fundo do mar para poder falar com Deus. Nós podemos e devemos fazer a todo momento, em qualquer lugar, essa relação de intimidade com o Senhor fluir cada vez mais. A todo e qualquer lugar, a todo e qualquer momento, nós podemos ir ao Senhor em oração. A gente não precisa ser como Jonas, que só resolveu orar quando tudo ia mal. Não estranhe, meu irmão, portanto, se Deus te colocar no fundo do mar. Não estranhe se Deus te colocar no meio de uma tempestade. Não estranhe se Deus te colocar numa situação terrível. Porque isso pode acontecer com aqueles que não têm a prática da oração. Isso pode acontecer com aqueles que não têm a prática de depender de Deus e de invocar o seu nome. O clamor de Jonas, ele se deu quando ele estava ali em angústia. O versículo 2 nos mostra isso: na minha angústia clamei ao Senhor. E logo depois ele diz assim: ele me respondeu do ventre do abismo. E quando ele fala isso, do ventre do abismo, a palavra hebraica aí é Sheol. Sheol significa justamente o lugar de morte, é o lugar dos mortos dentro da crença judaica. Então, Jonas aqui, ele estava comparando a sua situação à situação de alguém que está prestes a morrer, ou alguém que está indo em direção ali ao lugar da morte eterna. Era assim que ele estava se sentindo. E foi por isso que ele fez esse clamor. Era isso que estava no coração de Jonas naquele momento. Ele achava que estava prestes a morrer. Ele compara a sua situação àquela de alguém que estava prestes a morrer. E a crença judaica, como eu disse, era que o lugar dos mortos era justamente no fundo do mar. Era como se na raiz das montanhas, ali no pé das montanhas, houvesse uma porta, e aí todo morto passava por aquela porta e era levado para um lugar
de sofrimento eterno ou de escuridão eterna. E essa descrição, meus irmãos, dos sentimentos do profeta, onde nós vemos aí a sua angústia, nos faz ver que ele sabia muito bem que ele tinha culpa no cartório, que ele era culpado de toda essa situação. Porque no versículo 3, ele começa afirmando aí que foi Deus quem fez ele passar por aquilo. Ele começa a falar no versículo 3, pois me lançaste no profundo do coração dos mares. Jonas, ele tinha consciência, meus irmãos, que não era o acaso, não era a vontade dos marinheiros, não era a força da tempestade ou da natureza que tinham levado ele ao fundo do oceano, levado ele a ficar ali sacudido pelas correntezas e preso entre as algas, como a gente vê no versículo 5. Ele sabia que quem estava fazendo aquilo com ele era o próprio Deus. E ele clamou a Deus porque ele sabia que naquela situação só Deus poderia livrá-lo. Que aquela correção vinha justamente da parte de Deus. Deus estava disciplinando Jonas ali, meus irmãos, de maneira justa, com o objetivo de restaurá-lo, trazê-lo de volta ao seu propósito. E assim o Senhor faz com todos aqueles que são seus filhos. Assim Deus procede com todos aqueles que lhe pertencem. Em Hebreus capítulo 12, versículo 8, a palavra do Senhor nos diz isso. Todo esse capítulo, a partir do versículo 3, ali, 4, 5, ele vai dizer que nós somos tratados como filhos por Deus. E não há filho a quem Deus não açoite. Não há filho a quem Deus não castigue, a quem Ele não puna. E a palavra diz que Deus faz isso por amor, para nos fazer sermos melhores. Tanto que a palavra diz, nós somos chamados para a disciplina. O objetivo de Deus, meus irmãos, é nos fazer perceber o que de fato é importante para nós. Qual é a nossa prioridade? Os versículos de 4 a 6, a parte A, nos mostram isso. Porque aqui, Jonas ele percebeu a tolice do seu intento, a tolice daquilo que ele estava fazendo e quão maligno era o efeito do seu pecado. É isso que ele percebe aqui a partir do versículo 4. Jonas viu, meus irmãos, que ele não estava longe de Deus somente fisicamente. Ele não estava somente afundando ali no fundo do mar, redundantemente falando, de maneira física, mas ele também percebia que isso estava acontecendo espiritualmente. Versículo 4, ele começa a dizer aqui o seguinte: então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Como eu voltarei a ver o teu santo templo? Ou eu tornarei a ver o teu santo templo, diz aqui a minha tradução. Jonas, meus irmãos, ele tem agora uma constatação dolorosa. Não era só o seu corpo que estava longe do Senhor, mas também o seu espírito, a sua alma. Ele estava longe da presença de Deus. Essa figura do templo é justamente essa figura da presença de Deus, do perdão de Deus, da adoração ao Senhor. Jonas estava longe disso tudo. E observe, meus irmãos, que Jonas tanto tentou fugir da presença de Deus, ele tanto tentou fugir da presença do Senhor, nos diz o capítulo 1, que agora que ele tinha conseguido, ele percebeu a tragédia que o abatia. Ele tanto tentou que quando conseguiu, percebeu quão terrível isso era. Porque, meus irmãos, nada mais terrível, nada mais destruidor que estar tão obstinado em seu pecado a ponto de perder a sensibilidade da presença de Deus. Não é que Deus não estivesse ali no fundo do mar, nós sabemos isso pela progressão da revelação no Novo Testamento, mas é porque Jonas estava tão obstinado no seu pecado que ele nem mais sentia a presença de Deus. Jonas queria fugir de Deus, indo ali para Tarsis, indo para o fim do mundo, e agora ele se via justamente no fim da vida, às portas do Sheol, às portas da morte. E por mais terrível, meus irmãos, que fosse a sua situação naquele momento, para Jonas, a pior coisa era estar longe da presença de Deus. Ele diz, eu estou afundando, eu estou me afogando, estou sufocado, já estou sem ar, estou sendo levado por uma correnteza ou outra, está terrível, estou me sentindo aqui numa situação terrível, mas pior ainda é saber que eu estou longe da presença de Deus. Eu estou longe do propósito do Senhor. Que eu não vou mais voltar a contemplar a beleza de Deus no seu santo templo. Esse, meus irmãos, é justamente o efeito do pecado. É o efeito da teimosia, é o efeito da obstinação. E às vezes, Deus ele nos pune, dando justamente aquilo que nós queremos, mesmo
nós sabendo que não é o melhor, mas Deus ainda faz isso conosco, mesmo que isso não seja o melhor, mesmo que não honre o preceito divino, justamente para que nós sejamos punidos. Deus nos dá aquilo que nós queremos, justamente para mostrar para a gente quão tolos são os nossos desejos, quão frívolos são os nossos sentimentos. E isso nos acontece, meus irmãos, para que nós aprendamos o que de fato é agradável a Deus, para que aprendamos o que de fato é útil, o que de fato é prioridade na nossa vida, o que de fato nós precisamos de verdade e o que de fato nós devemos fazer. Jonas, ele se sentiu expulso da presença de Deus. Esse é o termo aqui, né? Quando ele fala lançado, é um sentido de expulso. Ele fala dos olhos de Deus, fala do templo de Deus. E essa palavra, expulso, nos traz a ideia de uma mulher que foi repudiada pelo marido. Então Jonas, ele conseguiu o que ele queria. E isso era pior do que a própria morte. Jonas conseguiu tudo o que ele estava buscando naquele momento. Mas quando ele recebeu, ele percebeu que isso era pior do que a própria morte. Jonas agora estava no fundo do mar, preso em algas, sendo enforcado. Ele estava vendo a raiz das montanhas, porque ele já estava numa profundidade muito grande. Imagine a pressão, imagine a falta de ar. E tudo isso, meus irmãos, estava acontecendo por causa da sua teimosia. Nós vemos isso no versículo 5. A nossa teimosia, ela é tola. Com perdão da palavra, nossa teimosia é burra, meus amados. É isso que o pecado faz com o homem, ele emburrece o homem. Jonas, ele não mediu a consequência dos seus atos. Jonas, ele não viu qual era a consequência daquilo que ele estava fazendo. E como ele, meus irmãos, nós não medimos as consequências dos nossos atos. Nós brincamos com coisas que são sérias. Brincamos com coisas que são eternas. Brincamos de fugir da presença de Deus. E você que brinca, meu querido, de ser um cristão, você que brinca e acha que pode servir a Deus do seu jeito e no seu tempo, você não imagina o que é que vai ser de você no último dia. Você não faz a mínima ideia do que vai acontecer com você, passando a eternidade inteira longe do Senhor. Você não faz ideia do que vai ser o grande e terrível dia em que Deus julgará vivos e mortos. Jonas, ele estava ali, meus irmãos, entre a vida e a morte. Ele havia descido desde o início da sua jornada, a gente já viu, desceu a Jope, depois ele desceu a porão do navio, ele desceu até o mar e agora ele continuava a descer. Nessa jornada de desobediência, agora até o fundamento dos montes, até o abismo da morte, ele diz aqui no versículo 5 e 6. Jonas estava sempre descendo. E nesse momento, meus irmãos, acontece aí uma reviravolta na vida desse profeta. Acontece uma reviravolta na sua história que leva Jonas a reconhecer o segundo elemento que nós vamos ver nessa noite, que é a graça e a misericórdia de Deus. Jonas, ele estava descendo, ele estava afundando, ele estava sossobrando, estava prestes a morrer ali no fundo do mar. Aí a palavra do Senhor, na parte B do versículo 6, nos diz: contudo. Ou em algumas traduções tem mas. Nós temos aí uma reviravolta nessa história. Esse é o segundo aspecto da oração de Jonas. Versículo 6, parte B e versículo 7. A parte B do versículo 6, ela começa com um mais, um contudo, que marca o momento em que o grande peixe vem e abocanha o profeta. É aí quando acontece a reviravolta. Jonas estava sendo sepultado no Sheol, mas Deus o fez subir. Ele estava descendo até o fundo do mar, mas agora Deus fez Jonas subir. E enfim terminam as descidas de Jonas. Enfim acabam as descidas de Jonas aqui. Deus, meus irmãos, ele é tão misericordioso. Ele é tão gracioso. Porque Deus, ele não nos pune conforme os nossos merecimentos. Deus, ele não nos trata conforme os nossos merecimentos. Até mesmo a punição de Deus sobre os seus filhos em Cristo Jesus são provas do seu amor e da sua graça. Porque a palavra diz que aqueles que não são corrigidos são bastardos. Mas aqueles que são filhos, esses são admoestados pelo Senhor. E mesmo no último momento, meus irmãos, Deus,
por seu propósito e por sua graça, atendeu ao clamor de Jonas e livrou Jonas ali da morte. Ele levou Jonas até o fundo do mar para quebrar o seu coração e fazer com que ele clamasse ao Senhor. E nós, mesmo na nossa indignidade, mesmo sendo não merecedores, nós podemos ir, meus irmãos, confiadamente ao Senhor, junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, como nos diz Hebreus capítulo 4, versículo 16. Deus ele poderia muito bem ter dito ali, né? Você não orou para mim até agora, então não vou lhe ouvir também. Mas ainda Jonas, sendo indigno, sendo pecador, obstinado, Deus o ouve quando ele levanta sua voz em clamor. E da mesma forma, o Senhor também nos ouve quando nós clamamos a Ele, mesmo não merecendo. Ainda na angústia, meus irmãos, ele se lembrou do Senhor, Jonas se lembrou de Deus. Foi trazido ali à memória do profeta, o que lhe daria esperança, como a gente vê em Lamentações 3:21. Ele se lembrou de Deus e do templo de Deus, das promessas de perdão, de misericórdia, que estão relacionadas aí ao templo de Deus. A gente vê, por exemplo, 1 Reis 8, de 38 a 40, a palavra de Deus nos diz ali que aqueles que clamarem ao Senhor, confiando em Deus, no seu templo, eles então seriam perdoados por Deus. A misericórdia de Deus os alcançaria. Deus levou Jonas por quebrantamento. Deus colocou Jonas no joelho. E Deus fez Jonas se lembrar da razão dele estar ali. Era Deus trabalhando o coração daquele profeta. Porque a razão, meus irmãos, de Jonas estar vivendo tudo isso era justamente a misericórdia e a graça de Deus. Foi a misericórdia e a graça de Deus que fez Jonas ser chamado pelo Senhor. Deus chamou a Jonas por causa da sua misericórdia que ele queria manifestar ali aos ninivitas. Foi a misericórdia e a graça de Deus que fez Jonas fugir da presença do Senhor, porque ele sabia que Deus ia salvar aqueles homens. Foi a misericórdia de Deus que fez com que os marinheiros fossem salvos, mesmo contra a vontade de Jonas. E foi a misericórdia de Deus, meus irmãos, que agora estava salvando Jonas do fundo do mar. E era essa misericórdia que ele deveria compartilhar. Era essa graça que Jonas deveria anunciar. Era essa graça, meus irmãos, essa misericórdia de Deus, que a partir de agora deveriam impelir Jonas a pregar, bem como também devem nos impelir a pregar. É a graça e a misericórdia de Deus que deve nos motivar a anunciar a sua palavra, porque nós somos impelidos pela mesma manifestação de Deus ali a Jonas. A palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios 5, versículo 14, que o amor de Cristo nos constrange. Nós somos constrangidos, impelidos pelo amor de Deus em Cristo para pregarmos, para anunciarmos a sua graça, a sua misericórdia. E o Senhor, meus irmãos, Ele nos quebrantará. Ele nos quebrará por amor até que nós nos envolvamos com a sua obra. Jonas entendeu isso aqui. Ele compreendeu essa verdade. Quando ele foi salvo por Deus, mesmo sem merecer, ele percebeu, rapaz, de fato o Senhor é misericordioso, até mesmo com quem não merece. E isso nos leva ao último elemento aqui desse capítulo, que são os seus votos e a ação de Deus. É o entendimento de Jonas, os votos que ele faz e a ação de Deus. Versículos 8 a 10, a palavra diz: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. E falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra. Jonas, agora, cônscio do poder, da graça e da misericórdia de Deus, meus irmãos, agora, após o seu arrependimento, faz votos ao Senhor. Agora ele resolve colocar a sua vida em dia, ele resolve se entender com Deus. É como se ele dissesse o seguinte: olha, Senhor, eu entendo o que tu queres, eu entendo a tua vontade, e eu vou fazer cumprir toda a tua vontade. Eu sei qual é a tua vontade, Senhor, para a minha vida, e agora eu vou cumprir essa tua vontade. E nesses 3 últimos versículos aqui, na verdade, no 8 e 9 principalmente, nós vamos ver
três conclusões, ou três lições que Jonas chegou ao final daquela experiência. E a primeira delas, a primeira conclusão que Jonas chega, é que aqueles que se apegam à idolatria vã abandonam aquele que é misericordioso. Alguns pensam que Jonas falou isso aqui por causa daqueles marinheiros. Mas como diz o reverendo Augusto Nicodemos, se ele estivesse falando dos marinheiros, ele teria acrescentado que quando os idólatras se arrependem, também recebem misericórdia de Deus. Porque nós vimos na semana passada que os marinheiros clamaram ao Senhor, foram salvos por Deus e apresentaram sacrifícios a Deus em sinal da sua conversão. Na verdade, meus irmãos, esse aqui era um alerta ao seu próprio povo, ao povo de Israel que ia ler o seu livro, que ia ler aquilo que ele escreveu. Então ele faz esse alerta com base na conclusão que ele teve em oração. Porque o povo de Israel, como nós vimos, ele estava afundando em idolatria. Ele estava afogado na idolatria. É como se Jonas estivesse dizendo o seguinte: meu povo, esse negócio de idolatria não leva a nada. Eu vi com os meus próprios olhos homens clamando inutilmente aos seus deuses. Essa prática, meu povo, é rebelião contra Deus. Quem pratica essas coisas rejeita a misericórdia de Deus. E a menos que haja conversão, o seu destino é a destruição. É isso que ele queria alertar ali ao seu povo. Deus, ele não divide, meus irmãos, a sua glória com ninguém. Deus, ele não aceita a adoração a imagens, a estátuas de barro, de bronze, de ouro, animais, homens, seja o que for. Deus não aceita. Não se pode chegar a Deus através de ídolos, por meio de ídolos, de santos ou de amuletos, porque essas coisas são incompatíveis com o único Deus verdadeiro que criou o céu, o mar e a terra e tem todo o domínio sobre a vida e a morte. Seja você, meu irmão, um adorador de imagens, ou um adorador de si mesmo, um adorador do seu orgulho, da sua posição social, da sua razão, ou da sua família, da sua nação, idolatria é ingratidão para com Deus. Fuja disso. Esse é o primeiro alerta que Jonas faz. A segunda conclusão que Jonas chega, envolve agora um voto que ele faz ao Senhor. E a gente vê isso no versículo 9, quando a palavra de Deus diz: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Esse é o último voto. Mas, meus irmãos, assim como os marinheiros, agora Jonas também ofereceria sacrifícios de gratidão ao Senhor. Ele compreendeu a misericórdia de Deus sobre todas as coisas, ele compreendeu a misericórdia de Deus sobre a sua vida e agora ele ia adorar o Senhor. O seu coração estava cheio de esperança em poder voltar ali para o templo. Ele tinha clamado: quando eu voltaria ao templo? E ele vê agora que Deus dá a ele a oportunidade de voltar a ver o templo. Então ele está cheio de esperança de estar no lugar da presença de Deus. Então ele diz: eu vou adorar o Senhor. Com o coração grato eu vou oferecer sacrifícios a Deus. Mas sobretudo, essa adoração de Jonas inclui um voto de obediência. Ele diz: o que votei, pagarei. Ele não quer fugir agora, meus irmãos, da sua missão. Jonas, ele não quer mais quebrar a sua palavra. Ele não quer mais dar murro em ponta de faca, tentar ir contra Deus. Ele não mais fugiria. Mas ele agora estava pronto para que custe o que custar, mesmo contra a sua própria vontade, contra as suas preferências, fazer a vontade do Senhor. E assim ele o faria, por conta justamente da sua terceira constatação. Versículo 9 diz: ao Senhor pertence a salvação. Repita comigo esse versículo, porque ele é o versículo, é a parte chave de todo esse livro. Ao Senhor pertence a salvação. Vamos todos juntos? Ao Senhor pertence a salvação. Deus é o dono da salvação. Nossa série fala justamente sobre isso, né? Deus, o misericordioso dono da salvação. Esse, meus irmãos, é o tema do livro e é o tema também da nossa série. Porque a salvação pertence ao Senhor. E aqui, Jonas não está falando de livramento, ele não está falando de libertação, ele não está falando de cura,
ele está falando no sentido pleno da palavra, salvação. Quem salva é Deus. E ele salva quem ele quer salvar. Não é Jonas quem vai dizer quem deve ou não ser salvo. Não é Jonas que iria afirmar quem o Senhor poderia ou não salvar. E Jonas entendeu, meus irmãos, que Deus poderia salvar judeus e gentios se assim o Senhor quisesse. Deus tinha os seus eleitos ali em Nínive e nem Jonas, nem ninguém o impediriam de salvá-los. Ao Senhor pertence a salvação. A salvação soberana, meus irmãos, a livre graça de Deus, é uma doutrina que nós vemos em toda a Escritura. Ao contrário do que diz a filosofia que invadiu o cristianismo a partir do século XV, pelagianismo e suas ramificações. Uma rápida lida, meus irmãos, em livros como Romanos capítulo 9 nos mostram isso. Ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. E ele se compadece de quem ele quer demonstrar compaixão. Romanos 9, versículo 15. Jonas compreendeu, meus irmãos, esse fato e ele se dispôs agora a ser participante. Se Deus vai salvar, eu vou obedecer ao Senhor participando dessa obra de salvação. Ele resolve cumprir o seu chamado de pregar para aquela nação pecadora. Porque, meus irmãos, como diz o Senhor Jesus, Nínive foi salva por meio da pregação de Jonas. Deus ele determinou em seu coração salvar aquela nação e ela foi salva de modo que os ninivitas se levantarão no último dia e julgarão todos aqueles que não forem do Senhor. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 41. Os ninivitas se levantarão e julgarão a terra, porque o Senhor os salvou. E assim, meus irmãos, como Deus salvou os marinheiros, Deus salvaria os ninivitas e agora usaria Jonas consciente para esta missão. Mesmo com todos esses aprendizados, mesmo com todas essas lições dadas ali ao profeta, a coisa não ia terminar aqui. Né? As lições, o aprendizado de Jonas não ia terminar aqui. E é o que a gente vai ver no capítulo 4, daqui a 2 semanas. Porque o arrependimento de Jonas aí, ele parece ser somente com relação à sua desobediência. Porque Jonas ainda precisava mudar o seu modo de ver os ninivitas e os outros gentios. Ele ainda tinha ressalvas com relação a isso. Tanto que no capítulo 4 a gente vai ver essa questão. Ao final, nós vemos, meus irmãos, que o peixe vomitou Jonas de volta à terra, diz o versículo 10. É interessante, vomitou, não cuspiu, vomitou. Jonas deveria ser alguém ali totalmente nojento, né? Deveria ser uma pessoa ali que não dava para digerir. Então o peixe vomita Jonas de volta. E isso possivelmente aconteceu ali próximo a Jope, né? A cidade de Jope, de onde ele tinha saído. Ele teve de voltar para o zero. E agora que Deus o subiu do fundo do mar, ele teria que subir de volta em direção a Nínive. E conta-se, meus irmãos, a história que perto ali no porto de Jope existe uma pedra em que se vê uma gravura de um homem numa praia e um peixe com a boca aberta. E aí se crê que essa gravura foi feita justamente para registrar esse acontecimento. Tanto que essa cidade hoje de Jope ainda existe e ela é conhecida como Jaffa, lá em Israel. Essa história, ela nos conta muito, meus irmãos, sobre o modo de Deus nos tratar. Ela nos conta muito sobre o jeito de Deus trabalhar em nós. Deus, ele é como um oleiro que desfaz o vaso de barro a fim de fazer um vaso novo. De fazer desse vaso um instrumento útil nas suas mãos. Deus, ele quebrantou Jonas para que, com o coração contrito e quebrantado, Jonas se dispusesse à vontade e à obra de Deus. E é isso o que ele faz também a nós. Ele nos leva, meus irmãos, ao fundo do mar, se preciso, para nos aperfeiçoar para si mesmo. Deus é aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou. Antes, como nos diz a palavra de Deus, ele o entregou em nosso favor. Cristo não precisava de nenhum aperfeiçoamento, ele não precisava
a se converter de nada, mas nem mesmo ao seu próprio filho Deus poupou, mas o entregou em nosso favor. Jonas, ele foi poupado da morte, mas Cristo não foi poupado. Ele experimentou a morte para que Jonas, os marinheiros, os ninivitas, você e eu nunca experimentássemos a morte eternamente. O Filho de Deus entrou nos portões do Sheol. Ele desceu ao mundo dos mortos para que nós pudéssemos experimentar vida e vida em abundância. Jesus, meus irmãos, ele foi um instrumento de Deus para fazer com que o plano de Deus desse certo e nós conhecêssemos a sua graça e a sua misericórdia. E esse Deus nos usará como instrumento da sua vontade e por isso ele está nos aperfeiçoando continuamente. Por isso, nós precisamos nos arrepender, precisamos nos conscientizar e precisamos cumprir os nossos votos ao Senhor. Então, para a gente encerrar, meu irmão, você tem passado por tribulações? Você tem passado por dificuldades na sua vida? Você tem atravessado, ou na verdade afundado sobre oceanos de problemas, dificuldades? Você tem passado por situações assim? Você compreende, meu querido, que isso tudo que está lhe acontecendo é justamente um modo de Deus lhe tratar e lhe conformar à sua vontade, trocando em miúdos para fazer com que você aprenda uma lição? Você percebe que enquanto você não se arrepender, você vai sempre continuar sob disciplina? 1 Coríntios capítulo 11 diz que alguns até mesmo morreram por causa disso. Padeceram por causa disso. Será que você não entende que enquanto você não aprender a lição, você vai sempre estar debaixo do mar, com algas lhe enforcando, numa situação terrível? Por isso, meu irmão, tenha cuidado com o que você tem buscado, tenha cuidado com o que você tem desejado, como você tem levado a sua vida diante de Deus. Porque Jonas, ele aprendeu a duras penas que não se pode resistir à vontade do Senhor, não se pode brincar com aquilo que é eterno, não se pode ir contra o desígnio de Deus. Não espere, meu irmão, você está às portas da morte para resolver ser um crente piedoso, para ser um bom marido, uma boa esposa, para frequentar mais os cultos, para trocar a vida de trabalho pela vida de devoção ao Senhor. Não espere você estar às portas da morte para ser um crente piedoso. Converta-se agora. Aprenda de uma vez por todas essa lição. Não espere, meu irmão, a morte para você orar, para você ler a Bíblia ou para você evangelizar. Faça disso algo rotineiro na sua vida, porque é para isso que Deus tem lhe chamado. A salvação, meu irmão, pertence a Deus e mesmo não sabendo quem são os seus eleitos, nós devemos pregar a todos. Nós não podemos nos dar ao luxo de escolher quem vamos pregar ou quem nós não vamos pregar. Deus, ele pode salvar quem nós menos esperamos, a quem nós mais odiamos. Deus pode salvar aquele vizinho que tem um som alto, fica tirando sua paciência. Deus pode salvar um comunista, um socialista. Deus pode salvar uma feminista. Deus pode salvar um membro de uma militância. Deus pode salvar um colega de trabalho ou mesmo aquele parente ou amigo que por você ter tanta intimidade, você acha que não tem autoridade de falar com ele. Deus pode salvar. Só pregue. Só anuncie, só faça a sua parte. Deixe que Deus, por meio da sua vontade, converta corações. E não importa, meu irmão, o que você acha, ou o que você pensa, ou o que você sente, o que importa é obedecer a Deus. Mesmo que isso vá contra o que você gosta, obedeça ao Senhor. Que nós aprendamos, meus irmãos, essa noite com essa palavra. Que nós aprendamos sem as tribulações, sem a necessidade de sermos jogados no fundo do mar. Mas se elas vierem, que nós nos lembremos sempre da palavra de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 8, que nos diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E que, ao passar pela dificuldade, você
Entenda o porquê de estar lá. Arrependa-se do seu pecado e aprimore-se para o Senhor, porque é para isso que você está no meio desse turbilhão. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, nós já chegamos a Ti nessa noite, meu Deus, porque nós não queremos, Pai, estar no momento de desespero para buscar a Tua face. Nós não queremos, meu Deus, depender de situações adversas, Senhor, para estarmos em Ti. Nós queremos o Senhor na nossa rotina, na nossa vida, no nosso dia a dia. Meu Deus, temos sido ministrados, Senhor, pela Tua palavra, nesse exemplo desse homem que tanto sofreu porque resolveu desobedecer ao Senhor. Que nós, meu Deus, não precisemos aprender com a dor, mas que seja a Tua palavra, Senhor, a ministrar a nós e que nós nos alegremos em sermos admoestados por ela. Mas que, se ainda assim, meu Deus, tudo isso que estamos passando seja a Tua vontade, meu Deus, sendo ministrada a nós para moldar o nosso coração, para nos quebrantar e para nos fazer dispor-nos à Tua obra e à Tua vontade, meu Senhor, que seja. Que o Teu nome seja glorificado. E que nós, por meio da ministração do Teu Espírito Santo, possamos aprender o quanto antes para sair do meio dessa tempestade. Pai, eu te peço no nome de Jesus que esteja ministrando nos corações aqui nessa noite. Aqueles, meu Deus, que têm se visto afundando, naufragando, sendo engolidos pelo mar, Senhor, da vida e das tempestades. Meu Deus, no nome de Jesus, eles entendam que isso tudo é propósito do Senhor. E que eles possam sair, meu Deus, disso tudo, debaixo da Tua providência, do Teu cuidado e glorificando ao Teu nome, dispostos a fazer o Teu querer. Deus, ministra a Tua vontade em nós, ainda que doa, Senhor. Que tão somente a Tua vontade seja feita em nossas vidas, porque ela é boa, perfeita e agradável. E muito obrigado, Pai, por Jesus Cristo, porque Ele, Senhor, provou, meu Deus, o cálice da Tua ira, o que havia de pior, Senhor, de necessidade, de sofrimento, de angústia a se passar. Para que nós, meu Deus, hoje experimentássemos somente uma leve e momentânea tribulação, que produz para nós um eterno peso de glória. Abençoe, Senhor, cada servo Teu. Dá-nos, meu Deus, obediência, Pai. Que o Teu Espírito nos capacite a obediência, a vivermos a Tua vontade e a aprendermos do Senhor dia após dia. É o que nós oramos a Ti, em nome santo de Jesus.